Agora sim, graça e paz, meus queridos. Bendito seja o Senhor. Nós estamos juntos já mais uma vez aqui. Eu vou aguardar enquanto você vai entrando aí. Eu vou também procurar a minha página aqui para eu acompanhar daqui e daqui também. Vamos ver aqui a minha transmissão, ver se está tudo certinho. Vamos lá. Já temos uma pessoa assistindo, que eu não sei exatamente quem é. Então vamos lá, gente. Vai conectando aí. Eu estou aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estamos já transmitindo. Tem 3 pessoas, mas infelizmente eu não estou. Deixa eu ver aqui, gente. Seus comentários. Ah, agora sim. Ah, bom dia, Lucimar. Bom dia. Eu não sei o que é, mas os comentários não estão rolando aqui. Ah, graça e paz, minha querida. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Isso, Fábio. Chegou, Fábio. Vânia também já chegou. Eu não sei, está acontecendo um delayzinho meu aqui e eu não estou conseguindo é, ver os comentários, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ó, já temos 10 pessoas. Ah, agora sim. Eu estou vendo o comentário por aqui. Na minha câmera aqui eu não estou conseguindo. Ah, Vereni, Lucimar, Léo, você está por aí? A paz do Senhor. O Lander, paz, meu querido Lander. Que bom ver você por aqui, meu amado. É, também, enfim, vamos entrando aí. Vocês podem fazer os seus comentários aí que eu vou tentar ler por aqui. Outro detalhe, antes da continuidade, deixa eu fazer uma combinar algo aqui com vocês. É o seguinte, nós estaremos, olha, Magali, Daiane, nós estaremos fazendo uma EBD e eu preciso da interação de vocês. Então, na medida em que a gente vai caminhando com a nossa EBD, eu vou. Deixa eu abaixar aqui o. Perdão, porque está reverberando, tá vindo e voltando aqui. Perdão, gente. Deixa eu baixar aqui. Isso. Agora sim. Ótimo. Perdão, gente, perdão, mas eu ainda estou aqui meio complicado na minha tecnologia hoje. Hoje eu comecei um pouquinho atrasado aqui, então me perdoe, gente. A Vânia já está perguntando qual a diferença entre arrependimento e remorso. A gente vai chegar lá, ô Vânia, porque esse é o nosso tema de nossa lição. Então, gente, a gente está com o Cristiano. Cristiano, Deus abençoe a sua vida, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Então, mais uma vez, voltando aqui, agora sim, depois de tudo arrumado, vamos lá. Eu preciso da interação de vocês fazendo perguntas. Não precisa ser da lição para vocês interagirem, porque quanto mais vocês interagirem no meio do processo, mais dinâmico será a aula. Não tenha medo de fazer perguntas, não tenha medo de me provocar. Eu sempre falo, eu não tenho medo de pergunta, porque se alguém me perguntar algo que eu não sei responder, eu tenho muita facilidade de dizer eu não sei, não tenho a menor ideia do assunto. Então, fiquem à vontade para fazer, para concluir, melhor dizer, elaborar as perguntas e mandar aí pela interação, tá bom? E me perdoe por eu abaixar a cabeça, porque eu vou ter que fazer a leitura aqui do texto e olhar para cá e olhar para aqui.
Então, e eu não tenho essa dinâmica toda não. Mas vamos lá. Vamos caminhar. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração e vamos pedir a bênção de Deus. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós aqui estamos e queremos bendizer ao Teu nome, glorificar a Ti com alegria nessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu esse dia e nos concedeu esta bênção de estarmos reunidos através desta tecnologia. Que o Senhor nos ajude a crescer na graça, no conhecimento, diante de Ti, diante dos homens. Que hoje, nesta manhã, nós possamos crescer e ter uma experiência onde o nosso espírito seja elevado e assim possamos desfrutar da Tua companhia, fato do Teu amor e graça. Seja conosco, é o que eu oro e pedindo a Tua bênção pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, vamos lá. Vamos caminhar juntos aqui e deixa eu fazer uma provocação para vocês também. Hoje eu estou aqui com uma canequinha da EBD, está ao contrário aí para vocês, mas olha, EBD que eu ganhei e é personalizada, Pastor Eli. Então vamos tomar um cafezinho, você pode tomar um cafezinho aí na sua casa e a gente vai aqui desfilando algumas canequinhas para vocês. Então vamos lá. Hoje nós queremos conversar com vocês acerca da experiência do arrependimento. O que é arrependimento, né? Aliás, pense comigo um pouco, vamos fazer aqui uma pequena introdução antes de dar início aos pontos. Pense comigo a necessidade do arrependimento. Gente, estamos vivendo em um mundo eu poderia dizer, um certo crescimento do povo evangélico devido às tecnologias, interações. O culto, ele deixou de ser aquele culto baseado pela experiência protestante de um culto bem racional, é muito conectado com a palavra, a centralidade da palavra. Deixou de ser um culto onde a, a experiência se dá na compreensão lógica do que está acontecendo no culto e passou a ser o culto uma certa experiência. Então essa é uma palavra muito utilizada hoje. O culto é uma experiência. É verdade que o culto deve ser uma experiência. Realmente, uma experiência do membro dele com Deus e uma experiência do membro com o outro membro da igreja, daquela comunidade de fé. Então ele ama a Deus sobre todas as coisas e ele ama o seu próximo. Então ele tem uma experiência de relacionamento. Na última lição, nós falamos da necessidade do relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Muito bem. Houve uma modificação no culto, na forma e no formato do culto ao longo dos anos. E essa ideia, toda essa compreensão que eu acabo de dizer, ela foi cedendo lugar para um culto de experiência. Então o sujeito tem uma experiência individual e o culto se torna um lugar onde ele tem um encontro dele com Deus sem compartilhar com o próximo. Então essa experiência é uma experiência individualizada, mas não relacional, compreende? Muito bem, essas formas de experiências dentro de um culto, onde não leva em consideração o outro, também alterou a compreensão da entrada desse sujeito a essa comunidade de fé. Como o sujeito se torna um crente hoje? Como a pessoa ela sai do mundo, o mundo como sistema do mundo,
e ela se agrega, ela entra para uma comunidade de uma igreja. Como que é feito esse processo hoje? Houve uma alteração. E uma das alterações que foram introduzidas nessa mudança é a não compreensão da necessidade do arrependimento de pecado. Então, você tem, vou citar alguns exemplos e não quero aqui com essa citação ofender a ninguém, mas você pode perceber que existe uma, vamos dizer assim, uma aproximação de Deus apenas pela ideia de retirar de Deus algum tipo de bênção. E não há um comprometimento como comunidade de fé. Então, às vezes o culto ele é uma reunião, não é nem culto, né? Ele é uma concentração de fé, uma reunião, uma é uma reunião e uma concentração de fé para clamar a Deus, para buscar a solução para os seus pecados. Então, o culto é algo que é uma reunião e concentração de busca de solução do pecado, então ele é totalmente direcionado aos céus. E como se ganha essa resposta divina? Através de uma ação sua, de um clamor, de um jejum, de uma oferta, de uma oferenda. Então, houve essa modificação. E aí eu aqui gostaria de passar para os irmãos, pelo menos dentro daquilo que eu me sinto chamado para oferecer sempre à igreja, de que para se chegar a Deus, se achegar a Deus e chegar até Deus, existe a necessidade de um caminho, de você percorrer um caminho, e esse caminho começa por aquilo que nós chamamos de arrependimento de pecado. Dentro da teologia sistemática, existem várias opções de expressar esse caminho, como que se dá esse caminho. E a teologia sistemática, dentro da nossa lógica de compreensão, amados, vejam, existem várias formas de se compreender esse caminho. O pensa de um jeito, o meio protestante ele é subdividido em várias formas, e ele é subdividido principalmente calvinistas e arminianos. Existe o caminho chamado pelagiano, esse não vem ao caso citar aqui. Então, o caminho da salvação dentro da compreensão protestante, dentro da compreensão evangélica, dentro da compreensão arminiana, metodista wesleyana, que é o nosso caso. Então vamos falar somente da nossa compreensão. Ele é um caminho que começa por arrependimento. Aliás, ele não é um caminho que começa exatamente no arrependimento, mas tem algo anterior, mas como a nossa lição leva à ideia da compreensão do arrependimento de pecado, a gente vai falar apenas sobre arrependimento de pecado, tá ok? Então vamos lá. Mas esse caminho da salvação nós chamamos de Ordo Salutis. Essa Ordo Salutis quer dizer ordem da salvação. Ela completa dentro da nossa compreensão, mais uma vez é a nossa compreensão, ela vai se dar por lá no pecado original, como nós falamos a ideia de pecado original. O pecado original, então eu vou dizer aqui o passo a passo. No pecado original, graça que é preveniente, arrependimento de pecado, fé, justificação, regeneração, santificação e glorificação final. Vou repetir. Pecado original, esquece. Pecado original, graça preveniente, arrependimento, fé, justificação, regeneração, santificação e glorificação final, que é o céu. Compreende, gente? Amém?
Então, esses são os passos do caminho da salvação, até chegar ao final, até chegar à salvação final. É, então, a gente vai falar de um dos caminhos. Nós já falamos de pecado original e vamos falar do arrependimento. Então, para nós, metodistas wesleyanianos, para que o homem alcance a salvação, necessariamente começa-se pelo arrependimento de pecado. Não há como se achegar a Deus sem o arrependimento. Por isso que negamos a ideia de fazer uma concentração de fé para pedir a Deus alguma coisa como benefício, se não entendemos o que significa arrependimento, porque sem arrependimento não se tem fé. É apenas um esforço humano. O esforço humano de acreditar que aquilo vai dar certo. Então, uma fé genuína só pode existir se antes houver o arrependimento. Entende? Uma fé genuína só pode existir o arrependimento de pecado. Então vamos dar sequência nisso e deixa eu tirar uma onda aqui com vocês. Mais outra canequinha aqui de café. E dessa vez, olha, também personalizada, Pastor Eli Bastos. Eu sei que está ao contrário aí na câmera de vocês. Ó. E aqui, ó, é o casamento do Fábio e da Alessandra. Aí, Fábio, Alessandra, estou aqui curtindo a sua canequinha aqui no nosso cafezinho. Então, eu convido você a pensar isso. E eu vou ficar provocando vocês aqui com canequinha. Hoje vai ter canequinha para tudo quanto é lado aqui. Então, voltando. Eu convido a vocês a pensar nesse passo a passo. E um dos passos que é fundamento, e por isso a nossa revista é Fundamentos. Olha, Fundamentos para uma fé inabalável. Eu convido a você a pensar no que é arrependimento. Eu vou fazer uma leitura aqui e depois a gente vai dar seguimento, tá bom? E se você já quiser fazer algum tipo de pergunta dentro de tudo que eu falei, você pode ficar à vontade. Eu vou tentar achar as suas perguntas aqui. Se eu não conseguir, você me perdoe, tá? Então vamos lá. Nosso tema está associado à ocorrência de uma mudança completa de atitude que se consolida à medida em que o ser humano se volta inteiramente para Deus, ou seja, arrependimento de pecado. Nessa todas as disposições e procedimentos de sua natureza pecaminosa são modificadas, surgindo uma nova relação de amizade com Deus. Do ponto de vista bíblico, o arrependimento, primeiro, e a fé constituem-se nas duas faces da moeda da conversão. Então é necessário ter arrependimento e fé. Portanto, recorramos hoje às Escrituras a fim de compreendermos melhor essa experiência característica de quem se volta para o Senhor, tendo em vista a receber a tão grande salvação. Deixa eu pular aqui, porque senão... É isso aí. Então, vamos lá. Para isso, vamos fazer a leitura de um texto, apenas um texto, que eu já preguei inúmeras vezes na igreja sobre esse texto, gente. É o texto de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15. Ele diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, ou seja, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, não há como ter arrependimento, ou melhor dizendo, não há como ter salvação sem arrependimento. Isto é muito importante. Gente, talvez você pense assim, mas eu já sei disso, pastor. Sim, mas a doutrina cristã, ela deve ser sempre repetida. É como o apóstolo Paulo fala. Falo as mesmas coisas, ou prego as mesmas coisas, eu repito sempre as mesmas coisas, pois isso é uma segurança para vós. Então vamos lá, como se dá o arrependimento? Vamos conversar um pouquinho sobre o arrependimento para a gente chegar lá na resposta de uma pergunta que a Lucimar fez um tempo atrás aí, quando ela perguntou qual a diferença entre arrependimento e remorso. E isso é muito interessante pensar.
Primeiro ponto que vamos pensar é do arrependimento e a graça de Deus. Irmãos, não há como pensar na graça, melhor dizendo, no arrependimento sem compreender o que é graça. Como eu falei, é importante ter a compreensão da graça para se chegar ao arrependimento. Beleza? Então vamos lá. Ó, antes daqui, deixa eu seguir aqui. Ó, a Patrícia, ela faz uma pergunta, né? Patrícia Laura, né? Eu tenho que falar assim, Patrícia do Leandro. Ela diz assim, pastor, a palavra arrependimento, a pal... Eita, peraí que eu perdi onde está aqui a Patrícia. A palavra arrependimento é muito utilizada no dia a dia, porém, muitas vezes não dá a entender que o real sentido dá a entender que o real sentido se perdeu, ou seja, ficou banal esse termo. O que nos mostra, deixa eu voltar aqui, senão não consigo. O que nos mostra um verdadeiro arrependimento de um cristão. Ah, é o Leandro que está fazendo essa pergunta, não é a Patrícia. Ele está usando o Face da Patrícia. Sim, Leandro, é exatamente isso que a gente vai conversar aqui, a respeito de uma diferença entre um verdadeiro arrependimento e um arrependimento como o mundo diz por aí afora. O mundo está sempre dizendo assim, eu estou arrependido, né? Eu costumo fazer essa brincadeira. Existem pessoas que pensam assim, ele vai às compras e compra uma sandália, né? Qualquer uma mulher, né? Compra uma sandália e quando ela chega em casa ela fica muito feliz por ter comprado aquelas sandálias. Quando ela chega em casa ela põe a sandália, bota no pé, cara, mas ela começa a machucar uma coisa que ela não tinha observado, então ela começa a machucar um pouquinho o seu calcanhar e daqui a pouco ela começa a dizer, eu me arrependi tanto de ter comprado essa sandália. O arrependimento, ele é banalizado porque a gente utiliza ele por ter se arrependido de uma compra, que você pode pegar a sandália e simplesmente jogar fora ou dar para alguém. Mas ele é muito mais profundo, essa ideia do arrependimento dentro da mudança de vida. Daí a ideia de nunca desassociar o arrependimento de pecado ao novo nascimento. Tem que sempre estar ligado uma coisa à outra. Compreende? Mas a gente vai caminhando, a gente vai responder isso daí. Primeiro vamos entender então que no passo a passo do arrependimento, a primeira coisa é importantíssima dizer que arrependimento de pecado não é uma disposição humana, sozinho, ele, o ser humano abandonado no seu pecado, ele se arrepender. Não é possível. E daí a grande discussão entre os calvinistas e os arminianos. Porque os calvinistas vão falar, não, ele estava predestinado a se arrepender. E os arminianos, não, ele teve uma disposição interior. Como nós não somos calvinistas, deixamos os calvinistas de lado, respeitando as posições deles, obviamente, que tem posições muito interessantes. Vamos pensar a respeito da nossa compreensão. A nossa compreensão é de que não existe arrependimento sem um toque, um processo divino anterior, sem um toque de Deus na vida de alguém. É o que chamamos graça preveniente. Vou fazer uma pergunta para você compreender melhor. Assim, o que faz um sujeito entrar em uma igreja? Pecador, um sujeito pecador. Está no mundo, mas ele foi convidado por alguém. E o que faz ele entrar em uma igreja e se arrepender, aceitar o convite de Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, aceitando a Jesus Cristo, levantando a sua mão, indo à frente e recebendo uma oração. O que faz esse sujeito? Será a própria compreensão lógica, cognitiva? Ou existe um processo por trás? Nós entendemos que existe um processo chamado graça preveniente, que capacita esse sujeito, ou seja, que oferece ele as condições a fim de que ele, em contato com a mensagem evangélica, seja por pregação, seja por uma leitura
seja por uma leitura bíblica, leitura de um livro, um filme, uma música, um caminhando pela rua, ele pode receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida a partir do contato que ele tem com a mensagem evangélica. Isso chamamos graça preveniente. Por que existe uma graça preveniente? Porque entendemos que o pecado original ele depravou completamente o ser humano, ou seja, ele fez uma depravação total no ser humano. Como ele depravou o ser humano totalmente, ou seja, o ser humano ficou completamente deturpado, o ser humano por si só, sozinho, abandonado, abandonado não seria a expressão, mas no seu próprio pecado, ele não tem condição de enxergar um palmo na frente do seu nariz. Então, como ele conseguiria enxergar a mensagem evangélica? Ele só sabe acumular pecado por pecado. Imagine um cego se você falar para ele que existe a luz. Como que o cego vai compreender que existe a luz? Não há como isso acontecer. Necessita antes da restauração da visão para ele compreender a luz. Então existe um processo anterior. Né? Então um cego não tem condição de enxergar a luz sozinho. Por isso chamamos de uma graça que é preveniente. Essa graça não confere a salvação, mas ela oferece lampejos, pequenos raios. Olha, você percebeu pequenos raios de luz? Compreendeu que existe alguma coisa lá fora? Passa uma lanterna na frente dos olhos dele, ele ainda consegue captar. Você consegue ainda captar? Isso foi uma graça que nos foi concedida anteriormente. Chamamos isso de graça preveniente. Essa graça preveniente capacita esse ser humano a enxergar a Deus. A graça preveniente capacita esse sujeito mediante a oferta da salvação, quando há pregação do Evangelho, e esse ser humano abre o seu coração para Deus. Então, essa abertura é apenas uma resposta positiva, é um sim para Deus. Deixa eu parar só um pouquinho aqui para eu fazer uma resposta para o Marcos. É Marcos de Arte, que está aqui na minha. Ele pergunta: essa pessoa precisa de uma experiência divina? Sim, o arrependimento é uma experiência divina. Se não for, o arrependimento não for uma experiência divina, ela é um esforço humano de acreditar que a coisa vai dar certo. Então, é aquilo que eu falei, é igual o arrependimento de ter comprado a sandália. Mas o arrependimento mesmo, de fato, ele é uma experiência divina no coração por uma graça que chamamos preveniente. A Eni pergunta, a graça preveniente ao contrário, é exatamente isso daí que você falou, ao contrário, Eni. A consciência do pecado é gerada pela graça preveniente. Entende? Então a graça de Deus é oferecida a todos os seres humanos, todos os seres humanos. E esta graça, ela ameniza os efeitos do pecado original, a ponto deste ser humano ter a condição e a capacidade de reconhecer os seus pecados e reconhecer a sua condição, Eni. Vamos dar um exemplo daquilo que chamamos de graça preveniente na humanidade. Olha, entendemos que todo ser humano caiu em pecado e perdidos estão. Então, todos os seres humanos estão completamente depravados pelo pecado. Ok, todos os seres humanos completamente perdidos no seu pecado e no seu delito. Cego, pobre, não diria porque aí diria que a inocência dele, mas eles estão cegos, depravados, só sabem acumular pecado sobre o pecado. Mas Eni, você conhece alguém no mundo, a não ser aqueles que têm a deficiência mental, obviamente, você conhece alguém no mundo que não saiba, em certa medida, o que é certo e o que é errado?
Você conhece alguém no mundo que não saiba, por exemplo, que traição é errado? Seja qual for o tipo de traição, traição de amizade, traição de conjugal, qualquer tipo de traição. Você conhece alguém no mundo que não saiba que matar é errado? Matar, assassinar, melhor dizendo, não matar, mas assassinar, porque matar tem as suas variações. Mas o assassinato é errado. Você conhece alguém no mundo, a não ser que esteja com as suas faculdades mentais debilitadas? Não. Se o sujeito está completamente perdido no seu pecado e delito, como nós entendemos na depravação total, como esse sujeito consegue saber que existe algo que é errado ou que é algo que é certo? Não é por ele mesmo, porque a condição dele é uma condição completamente pecaminosa. Nós chamamos isso de graça preveniente. É um lampejo, o primeiro cintilar da pessoa divina, a primeira compreensão do divino no ser humano. Então, a graça preveniente gera essa consciência do certo e do errado, do pecado. Compreendeu, Eni? Se eu falei aqui corretamente, Eni, depois você me dá um ok. E se ainda gerou alguma dúvida, você me responda, porque a sua pergunta é muito interessante, muito mesmo. Então, ela gera a consciência do pecado. Existe um texto na palavra de Deus que diz assim: o Espírito Santo é quem convence o homem, né, de seu pecado. Ora, se o Espírito é quem convence o homem de seu pecado, como podemos nos arrepender se não somos a habitação do Espírito? Pois entendemos que a habitação do Espírito Santo só se dá depois da conversão. Então, como eu posso receber o Espírito se eu não me arrependi dos pecados? Mas como que eu posso me arrepender dos pecados se somente o Espírito Santo pode gerar esse arrependimento? Então, chamamos isso de graça preveniente. A atuação do Deus Trino na pessoa do Espírito Santo previamente antes mesmo do arrependimento, capacitando, não fazendo obrigatoriamente ele se arrepender ou não predestinando ele, mas dando ele a possibilidade, porque antes ele não tem possibilidade. Qual é a possibilidade? Ele perdido no seu pecado e no seu juízo, é de acumular pecado por pecado. Então, se ele está no pecado, acumulando pecado sobre pecado, como ele pode gerar algo bom no coração? Não tem. É necessário uma ação divina para que esse pecador chegue ao arrependimento. E por isso que entendemos salvação totalmente pelo ato da graça de Deus, porque o que fizemos foi pecar. Então, a salvação eu não devo absolutamente gracioso de Deus no meu coração, na minha vida. Eu vou dar uma paradinha aqui porque a Vânia está fazendo uma pergunta. Ela diz: Pastor, tem um Márcio na sala de vídeo fazendo uma pergunta. Então, a graça preveniente é uma predisposição para receber a verdade? Então, estamos eu acho que seria isso. Estamos a uma predisposição? O senhor está defendendo o calvinismo? Não. O calvinismo não é uma predisposição, o calvinismo é uma pré-determinação. Não é uma predisposição, não significa efetivação final. Eu não estou defendendo o calvinismo. Agora, o calvinismo defende a predestinação. Não há possibilidade de não ser salvo para aquele que é predestinado à salvação. Não há possibilidade dele não ser salvo. Não há possibilidade dele ir para o inferno. Quando nós estamos trabalhando graça preveniente, se a gente puder usar essa palavra que você está usando é um pouco complicado, mas vamos usar predisposição. Predisposição não significa efetivação final. Compreende? Você precisa do caminho da salvação, efetivar isso. Se você não efetivar isso, você vai ficar só na predisposição. É como um computador que vem com algo pré-instalado. Ele está lá, mas se não for ativado, se não der o start e se não for concluído o seu, não sei o nome da informática, como dá
né? Se não for concluído, ele não vai chegar à sua efetivação final. Ok? É Márcio a pergunta? Se for o Márcio, bota um joinha aí para a gente saber se foi, se foi respondido. Deixa eu fazer uma provocação aqui. E agora vou ter que colocar um café. Uma outra xícara, uma caneca, melhor dizendo. Olha aqui. Essa aqui veio do Chile. Olha, eu ganhei aqui. Essa canequinha aqui, ó. Do Chile. Morro, tá bom? Essa daqui eu ganhei do Luciano e da Milena. Eles me deram quando eles fizeram uma viagem ao Chile. E o próprio Luciano, ele faz essa pergunta, comentando aqui em você, Luciano, você fez a pergunta, olha só. Então, nesse caso, sendo assim, precisa de uma resposta positiva do homem para essa predisposição. Exatamente. Se é uma predisposição que oferece e entrega ao homem a liberdade, o livre-arbítrio. Porque, olha só, na predestinação calvinista não existe livre-arbítrio. Mas também, na nossa posição, se não houver uma graça que é preveniente antes, não tem condição do ser humano responder positivamente, porque se não houver uma. Ele está todos pecados e todos estão destituídos da glória de Deus. Se há uma predisposição humana anterior da própria graça preveniente, é o inferno. Se tivéssemos na condição de pecado original, eu acho que é o Márcio Cunha ou Vânia. É o Márcio Márcio Cunha. Se eu falar o Márcio e a Alice, todo mundo vai saber quem é, né? Então, o Márcio pergunta: a graça preveniente seria aquilo que Paulo falou aos gregos a respeito de Deus. Embora tateando, pode-se achá-lo, pois ele não está longe de vós. Show, Márcio! Márcio, se você puder botar o capítulo, isso está em Atos, né? Mas bota o capítulo de Atos aqui, porque agora não dá tempo para eu procurar. Bota o capítulo aí. Onde está isso? Isso daí. É exatamente isso. A humanidade tateando, tentando encontrar Deus. Isso é o que chamamos graça preveniente. Todo esforço de religião é um esforço tateando de encontrar a Deus. Entende, gente? Todo esforço de religião é um esforço humano de tatear encontrar a Deus. Eles estão salvos? Não. Obviamente, se não encontrar o único caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus, ele vai continuar na sua condição pecaminosa. Mas ele sabe que há um Deus, ele sabe que existe não um Deus a quem compreendemos, mas ele sabe que há um ser supremo, ele sabe que há um sobrenatural, ele compreende tudo isso. Então tem dois Márcio, perdão aqui, a Vânia está falando aqui, ó, tem dois Márcio. Ele é da sala de vídeo do Serginho. Então perdão, tá? Eu pensei que era o Márcio Cunha. Perdão. Então há dois Márcio aí, tá? Perdão. Então, mas voltando aqui, a graça preveniente ela restaura no ser humano aquilo que chamamos de livre-arbítrio. Gente, se não houver uma intervenção humana, não há livre-arbítrio, porque todos nós estávamos presos ao pecado, ao nosso pecado, que é aquilo que chamamos de pecado original. Olha, a Esther, minha prima, lá de Talcara, gente. Olha, a Esther, lá de Talcara, está assistindo a gente aí. Bem-vinda, Esther. Deixa eu parar aqui só para dar um abraço muito especial a Esther, minha prima maravilhosa, lá de Talcara. Então, vamos lá. Gente, para a gente continuar, as perguntas estão perfeitas. Por favor, envie suas perguntas aí que estão maravilhosas. Vamos lá, então, olha. Para chegar ao arrependimento, a gente está falando de arrependimento. Mas como se dá o processo do arrependimento? Se dá por uma ação divina, por uma ação que Deus nos concede, aquilo que chamamos de graça preveniente. A Eni, ela faz assim a pergunta, olha,
Seria a atuação do Espírito Santo agindo no coração do homem, trazendo a consciência ou o incômodo do pecado para gerar uma mudança? É isso? E aí entra o livre-arbítrio, a escolha de querer mudar ou não, de querer uma nova vida com Cristo ou não. É exatamente isso. O arrependimento de pecado, ele é dentro desse processo. O que você fala cabe mais, veja, dentro da conjunção teológica, tá? Da sistematização da teologia, ONI. Mas isso acontece num processo totalmente dinâmico. Então, fazer essa separação do que é graça preveniente, o que é arrependimento, o que é remorso, o que é isso, o que é... Isso na dinâmica do, do, do processo da salvação, não tem como desatar um do outro. Mas o que a Eni falou, assim, se pudéssemos voltar um pouquinho e continuar aqui na pergunta da Eni, é assim, aí entra o livre-arbítrio, sim, você está falando de graça preveniente, quando fala entra o livre-arbítrio, mas quando você diz trazendo a consciência, você já está falando de arrependimento, porque arrependimento é consciência e incômodo, entende? Minha prima Emília está assistindo. O Márcio colocou o capítulo que ele disse lá em cima de Atos, é 17 e 27, tá bom, gente? Olha, o capítulo de Atos foi 17 e 27, quando ele falou a respeito do apóstolo Paulo, está falando que os homens mesmos tateando, como que se estivesse cego, procurando um caminho. Então, é o que chamamos de graça preveniente. Boa, muito boa, o Márcio. Aí, nesse caso aqui, o Eni, você fala, vamos de novo em cima da Eni, ó. Seria a atuação do Espírito Santo agindo no coração do homem, trazendo a consciência ou o incômodo do pecado para gerar uma mudança? Isso é o Espírito Santo agindo, o que chamamos de processo de arrependimento. Agora, aí entra o livre-arbítrio, na sequência, Eni, primeiro o livre-arbítrio, depois o incômodo. Porque você só pode, é, dentro da nossa compreensão, não se pode se arrepender se não tem liberdade. Entende? Como que um predestinado ao céu ou predestinado ao inferno, ele se arrepende? Se arrepende. Não há arrependimento, não há processo do livre-arbítrio em si, da pessoalidade, da pessoa humana no processo. Ele é passivo. Na compreensão wesleyana arminiana, o homem é ativo, ele processa alguma coisa. Mas ele processa alguma coisa não na construção da sua salvação, mas na resposta da sua salvação. Porque a construção da salvação é totalmente divina, mas ele entra no processo respondendo positivamente uma vez que ele é liberto para isso. A Emília, minha prima, mandou um abraço aqui. É a verdade, Emília, nós precisamos mesmo. É, é isso aí. É isso aí. Pensamos igual, mesmo em denominação diferente. É isso mesmo, Emília. Muito bom. Graças a Deus por isso. Por isso somos irmãos em Cristo, por isso podemos ceiar juntos. É, então, compreendeu, gente? Deixa eu baixar aqui no meu computador aqui, porque tinha alguém que tinha feito uma pergunta aqui. Ah, não, foi o Márcio, né, que tinha colocado. Mas vamos lá, olha só, vamos voltar aqui. Letícia está falando, não pode haver arrependimento se não houver liberdade. Não, não há. O que é arrependimento? Arrependimento, ele é como a Eni colocou, arrependimento tem que levar a consciência, tem que levar. A Eni é psicóloga, né? Ela sabe muito bem trabalhar isso, por isso a pergunta e a afirmação dela, não foi bem uma pergunta, mas uma afirmação. Por isso a consciência, assim, com todo respeito à ideia da predestinação, eu não consigo entender exatamente isso, por questões da liberdade.
Perdão, Vânia. A Vânia está me perguntando, pastor, tem como explicar isso melhor? Ficou complicado. Explicar o que, Vânia? Me diz aí, porque eu falei tanta coisa. Eu falei tanta coisa aqui e não sei exatamente o que você está dizendo. Mas se for isso em cima do que a Letícia falou, ou seja, não há como arrependimento sem ter a liberdade, é verdade. Não há como se arrepender se você não tiver o mínimo de liberdade. Veja, não estamos falando uma liberdade total do pecado, uma libertação total do pecado, mas estamos falando uma liberdade para a decisão. Olha, Josué Viana, eu não tenho certeza, Josué, não dá para ver aqui, mas eu acho que Josué é aluno do Ceforte. Eu acho que é. Se for, depois você dá um joinha aí. Josué diz: pastor, essa graça que é essa graça que nos torna indesculpáveis diante de Deus. Exatamente. Se você tem essa restauração desta liberdade de escolha, você se torna indesculpável de ir para o inferno ou ir para o céu. Se você for para o inferno, isso não é culpa sua. Perdão. Isso eu me confundi. Se você vai para o inferno, isso é culpa sua. Não é como outros que pensam, bom, ele foi para o inferno porque ele foi predestinado ao inferno. Simples assim. A soberania divina é ok. Nós não compreendemos dessa forma. Preservamos a soberania divina no sentido de que a graça nos é oferecida previamente. Não há como se salvar por um esforço humano. Isso não é concebível, pois a soberania divina ela é total. Mas também não compreendemos uma ideia de que o ser humano não tem a liberdade e, não tendo a liberdade, ele não tem a responsabilidade. Então, nos tornamos indesculpáveis diante de Deus na medida em que sabemos que erramos. Ok? Edgar, seja bem-vindo aqui, viu? A Daiane está falando aqui que você é bem-vindo, então eu quero apenas repetir a fala da Daiane. Vamos continuar, gente. A Vânia falou assim: explique isso melhor. Vânia, por favor, faça novamente o questionamento aí e mande. Porque eu me perdi, já não sei nem mais onde nós estamos, tá bom? O Marcos Diarte, ele diz aqui, ó. Deus, através da graça preveniente, nos dá a opção de ser salvo ou não. Então, a graça preveniente pode dar salvação. Ninguém será. A Vânia está dizendo que compreendeu. Ninguém será lançado no inferno sem antes ser oferecido a ele a oportunidade do arrependimento. Aí você vai dizer assim: mas aqueles que nunca ouviram falar. O cara vive lá no fundo da China, lá no Tibete, lá no Himalaia. Como se dá? Bem, gente, se dá exatamente por essa graça. Nós cantamos uma canção que é bastante interessante no nosso cântico de adoração, que diz assim, ó: olhando os montes, vales e campinas, em tudo vê sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Como que a alma dele canta? A alma dele canta pela observação da natureza. Todos os seres humanos são capazes de observar a natureza e enxergar a Deus. Isso não confere a salvação, mas isso dá a revelação de Deus. Acho que eu tomei muito café. Isso oferece a revelação de Deus. Deixa eu fazer aqui, que eu estou pegando outra xícara aqui para vocês. Agora eu quero fazer uma homenagem à minha norinha querida. Vocês vão ficar curiosos. Ela me deu de presente o poderoso sogrão. Dá para ver aí, tá? Eu sei que está ao contrário na câmera, mas está escrito o poderoso sogrão. Então, ó, toca aí a musiquinha do Al Pacino aí no fundo, ó.
Poderoso chefão. Gente, se vocês quiserem me dar caneca de presente, pode me dar. Amém. A Vânia falou que compreendeu aqui, então vamos lá. A Lucimar diz: a escolha é do ser humano, porque se fôssemos predestinados, Jesus não teria vindo para todos. É verdade. A expiação de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela é limitada àqueles que são predestinados e não aos céus, e não aqueles que são predestinados ao inferno. Gente, eu não quero caminhar aqui muito nessa ideia calvinista, porque eu quero respeitar profundamente os nossos irmãos calvinistas. Temos as nossas diferenças, mas isso é ideia de discussão, isso já está, sei lá, nem quantos anos, 300, 400 anos já de história aí, discutindo entre essas pessoas aí, 300 anos. Não vai ser eu aqui, né, que vai resolver esse problema. Então, com todo respeito aos nossos irmãos calvinistas, eu tomo ceia com eles e amo, obviamente, mas essa é a nossa compreensão. Eu não sei se eu me fiz claro aqui, gente. Talvez eu tenha atropelado algumas coisas. Mas vamos lá. O Léo tá falando, o pastor fica se exibindo aí. Depois vai ficar com um monte de xícara para levar, de caneca para levar para casa. Não tem problema não, a gente quer fazer aqui uma estante só de caneca. Então vamos dar sequência aqui, ó. O arrependimento, ele está no processo daquilo que chamamos de ordem da salvação. Olha, a ordem da salvação é... Vamos lá no início, né? Lá do início. Deus criou o homem, e esse homem está no jardim do Éden, e ele está feliz, ele está ali bem, uma relação profunda com Deus, maravilhosa com Deus. De repente vem a serpente e a tentação. E aí, depois dessa tentação, o homem cai em pecado. O pecado deturpa, ele deprava totalmente o homem, ou seja, ele coloca no homem uma perdição total. Mas Deus, em sua graça, que é infinita, gera a condição desse ser humano ser salvo. Isso porque a salvação é gerada na eternidade, não no tempo cronológico. A salvação ela é gerada na eternidade, ou seja, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, ele ou seja, a salvação ela é gerada em Deus na eternidade, não na cronologia que estamos vivendo. Nós estamos presos dentro da cronologia, ou seja, o tempo e a história, né? Então, segundos, horas. A salvação ela se dá na eternidade. Então, ela não ela não é no tempo cronológico. Então, mas para nós a efetivação da salvação ela se dá no tempo e no espaço, ok? Fabrício, é bom te ver aqui, Fabrício. Fabrício, eu acho que eu estou falando com Fabrício Melo, pastor da Wesleyana de Araruama. Se for isso, Fabrício, me dá um joinha aí. Deus abençoe a tua vida, viu? Então, vou segurar aqui na pergunta do Leandro e já volto nela aqui, Leandro, mas deixa eu só concluir. Então, a depravação humana ocorre quando ele cai em pecado. Então, o Adão lá e Eva no jardim, tentado pela serpente, cai, deprava. Ao mesmo tempo, na eternidade, o projeto da salvação, que se dá por uma graça que chamamos no caminho dessa salvação, por um processo de graça que chamamos preveniente. Graça preveniente leva o homem ao encontrar-se com o Evangelho, a arrepender-se dos seus pecados. Não por ele mesmo, mas porque foi uma graça que foi prévia. Esse arrependimento leva ao que chamamos de fé. E a fé leva à justificação. A justificação à regeneração, a regeneração à santificação, a santificação à glorificação final. Então, deixa eu voltar aqui no Leandro.
Pastor Eli, essa graça preveniente tem por base a consciência e a intenção humana, ou seja, Deus julgará a humanidade a partir da ação ou intenção? Isso, vamos supor, que aos povos lá distantes que não se encontraram com o processo todo da salvação, então ele não pode dizer que ele está salvo. Ele não pode dizer que, como nós podemos dizer que nós estamos salvos, ou seja, eu tenho certeza da minha salvação. Por que eu tenho certeza da salvação? Porque o Espírito Santo é de Deus. Então, a testificação é uma experiência, um sentimento de é, uma experiência de sentir Deus no coração. O Emerson Santos Rezende, eu não sei, o Emerson que entrou aí na sala, não sei se você é de tal cara, acho que sim, se for, dá um joinha aí pra gente. O Emerson, que Deus abençoe a sua vida. Tá bom, gente? Então, olha só. Respondendo aqui o Leandro. Acho que foi o Leandro que me fez essa pergunta. A graça preveniente tem por base a consciência e a intenção humana? Ou seja, Deus julgará a humanidade a partir da ação e da intenção humana? Exato. Nós podemos declarar que temos a certeza da salvação. Mas um indivíduo lá do Tibete, lá do interior da China, um índio que não conhece a Jesus Cristo, alguma coisa distante, ele não pode dizer que ele tem a salvação, porque ele nunca ouviu falar sobre isso. Mas como ele será julgado? Ele será julgado por essa consciência que a graça preveniente restaura. Isso não confere a salvação a ele, mas confere a uma consciência. Isso também não é salvação pela obra, porque isso fica num atributo da soberania divina. Não entramos nesse mérito, mas entramos na ideia de que Deus julgará essas pessoas mediante essa graça preveniente que lhe foi conferida. Também a Vânia me faz uma pergunta aí. Deixa eu baixar aqui para eu ver a pergunta da Vânia. Diz assim, olha. A Vânia pergunta: o Márcio Rubem disse que entendeu. Ele é da primeira Wesleyana de Angra dos Reis. Pastor Wellington, manda um abração pro pastor Wellington aí. Olha, beleza, o Rubens. Que Deus abençoe a sua vida. Ótimo, que legal. O Josué Viana diz: pastor, essa graça passou pelo processo da fé e santificação. É possível retroceder, ou seja, perder a salvação? Ou ele nunca foi salvo verdadeiramente? Rapaz, que pergunta bacana, Josué. Olha só, compreendemos que sim, é possível perder a salvação, porque entendemos a salvação como um caminho. Olha, é um caminho. Então você caminha para o alvo que é Cristo Jesus. Na medida em que você se afasta desse caminho, você começa a se distanciar. Não, vou dizer, você não perde a salvação imediatamente ao afastamento de uma igreja, por exemplo. O sujeito brigou na igreja, se entristeceu e saiu. O sujeito teve uma tentação e caiu em pecado por uma tentação e cometeu um adultério e tal. Eu não estou dizendo aqui que a perda da salvação é imediatamente ao pecado. Senão, tem gente que pensa assim, que pecado, cometer pecado perde a salvação. Então, ele fica assim, um dia ele está salvo, outro dia não está salvo. Não, não é bem assim, nesse dilema. Aquilo que eu brinco, né? Quando eu era pequeno, aprendi na escola dominical que havia um anjo que ficava anotando o nosso nome no livro da vida. Na medida em que pecássemos, o anjo tirava nosso nome no livro da vida. Como eu cometia muitos pecados e pecadinhos de criança, de malcriação, essas coisas todas, eu achava que meu nome já estava. O anjo escrevia e apagava ao mesmo tempo. Então, meu nome já estava furado
porque eu imaginava assim na cabecinha de Bob, né, que o anjo escrevia a caneta e ele apagava com aquelas borrachas antigas, azul, né, e vermelha. Aí ele fazia assim na ponta da língua, e apagava. E aquilo fazia furo e buraco. Eu ficava morrendo de medo de o anjo não conseguir escrever meu nome mais. Porque era uma ideia de que eu pecando saía e eu me arrependendo voltava. É, não é esse processo, Josué, mas entendemos naquilo que chamamos de apostasia, ou seja, perda da salvação. Assim como o ser humano pode correr para a salvação, o ser humano pode correr para o inferno, porque é caminho. Ele pode seguir o caminho de Cristo, ele pode seguir o caminho de Satanás. O caminho de Cristo leva à salvação, o caminho de Satanás leva à perdição total. Ok, gente? Então, a Patrícia, acho que é o Leandro, né? Usando o Face da Patrícia, diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Exato! Exato! Respondendo aí o Josué. Então, cremos na possibilidade da perda da salvação. Sim, é possível perder a salvação. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque a pergunta, voltando um pouquinho aí, comentando aqui o que o Josué está falando. Olha, o Josué diz assim, ó, é, ou, ou ele nunca foi salvo. Gente, existem pessoas que falam assim, parece que ele nunca foi salvo, ou ele nunca experimentou a Cristo. Eu volto a dizer, e são assuntos delicados, mas volto a dizer, é, é, quando eu digo alguém perder a salvação, por isso que eu não gosto de ficar pensando assim, o sujeito perdeu a salvação porque ele está cometendo o pecado. Bom, mas eu também cometo. É, não é, eu não entendo assim como se fosse uma perda de salvação imediatamente após o pecado. Mas a perda da salvação é um caminho, assim como a salvação é um caminho, é o caminho da graça, existe o caminho da perdição. Agora, em qual estágio essa pessoa está, não sou eu que vai julgar. É o Espírito Santo de Deus que vai dizer quem é salvo e quem não é. Eu não posso dizer. Eu não posso afirmar em cima da salvação do outro. Eu posso afirmar em cima daquilo que o Espírito testifica. Porque o Espírito testifica no meu coração que eu sou salvo, o Espírito testifica no meu coração que eu sou santo, mas o Espírito testifica no meu coração que eu pequei. Se eu não for sensível ao ato do Espírito Santo tocar no meu coração e não obedecer que eu pequei, e não me arrepender dos meus pecados, e não confessar os meus pecados, por isso a necessidade da confissão de pecados, se eu não fizer isso, eu não posso dizer que eu sou salvo. Eu posso chegar e falar assim, eu confesso que eu sou um pecador, mas continuo no caminho da perdição. Isso é palavras. Não há como conjugar uma coisa com a outra. A necessidade do arrependimento de pecado existe, assim como a necessidade da confissão do pecado. Nós, em nossa igreja, nós temos um costume da confissão de pecado antes de tomar a ceia, que é a oração silenciosa. Obviamente, ela é um símbolo. Alguns minutos, nem minutos, a gente dá alguns segundos de silêncio total da igreja. Eu acho isso sublime, gente. Como eu estou, me perdoe pela minha emoção, como eu estou ansioso para fazer isso novamente junto com os meus irmãos. Aquele silêncio ali. Silêncio do pecado. Sabe, isso é uma confissão de pecado. Não adianta dizer que você se arrependeu de pecado sem você confessar. Você vai virar. E confissão, uma contrição. Há uma necessidade daquilo que a Eni falou lá em cima. Há uma necessidade. Aí entra, acho que foi o Léo ou o Leandro, não sei, de arrependimento de pecado. Há a necessidade do remorso, há a necessidade da dor pelo pecado cometido. Porque se você não sente dor pelo pecado cometido, não é uma ação do Espírito Santo. Eu não consigo compreender alguém dizendo que se arrepende dos seus pecados, mas faz aquela oração: Senhor, perdoa os meus pecados por pensamentos, palavras e obras, e continua pecando. O sujeito é um fofoqueiro, é um pilantra, ele
sabe? É maldoso, só pensa maldade no coração, não tem amor, ele só caminha, sabe, sempre maquinando o mal. Onde essa pessoa dizer que se arrependeu de seus pecados? O pecado, ela ela deve ser confessado e deve sentir a dor por ter cometido. Ah, mas eu pequei. Eu nem sei se eu pequei direito, nem sei se aquilo foi pecado. Confesse. Não precisa você necessariamente dizer assim. Se está em dúvida, diga, eu confesso. Porque a confissão é uma ideia de arrependimento. Ninguém confessa se não se arrepender. Não tem como, pelo menos na ótica da confissão de pecado, né? Que nós estamos tratando aqui. O sujeito pode confessar, eu matei, mas não se arrepender. Eu estou falando na ótica do arrependimento de pecado. Essa confissão e arrependimento deve gerar junta. Olha, tem uma coisa que os cristãos não têm feito ultimamente, é confessar pecado. Eu não estou dizendo que você deva confessar o pecado para o pastor, para a igreja, para o irmão. Não necessariamente, mas você precisa confessar necessariamente para Deus. E em algumas circunstâncias há necessidade da confissão para o pastor, para a igreja, e inúmeras vezes isso ocorre, como uma necessidade. Senão você não fica limpo diante de Deus, porque você pecou contra o irmão, você pecou contra a igreja e não conta nada e não fala nada e fica como uma ovelha. Não, aí não. Mas às vezes são situações delicadas que não necessita da exposição para todos. Pode ficar apenas no gabinete pastoral, na confissão ali. Deixa eu caminhar um pouquinho mais aqui, ó. O Josué volta a fazer a pergunta aqui. Josué, você está colaborando maravilhosamente bem. Continue aí na sua colaboração. Ele diz, pastor, se esse homem respondeu positivamente a essa graça, passou... Ah, não, perdão. Essa aqui eu já perguntei, né? É o outro. É o outro que ele faz aqui, perdão. Espera aí, gente. Vou chegar lá. Ele diz, é exatamente aí que tenho dificuldade de entender essa perda de salvação, pois me parece que um indivíduo que permanece no pecado tem o problema muito sério em seu processo de regeneração ou não. Com certeza, José. Agora, eu não deu, né? A gente não pode fazer o julgamento. É óbvio que, assim, a minha, é, é, o meu olhar, eu vou dizer que se ele permanece no pecado, ele não é salvo. Mas eu não posso fazer essa taxação, né? Eu também tenho essa dificuldade, junto com você. Mas eu não posso dizer e taxar assim, ele continuou no pecado e perderam a salvação. Porque isso é muito delicado para mim dizer quem é salvo e quem não está, compreende? Mas eu posso dizer assim, Josué, você está no caminho da perdição. Eu posso dizer, você está no caminho do inferno. Eu posso convidar ele sempre ao arrependimento de pecado. Compreendeu? Eu posso sempre chamá-lo ao arrependimento. Mas eu não posso dizer, você está no inferno. Tá ok? Embora eu tenha as minhas dificuldades juntamente com o que você disse. Tá bom? O Leandro. Ah, é o Leandro mesmo. O Leandro diz assim: no âmbito familiar, particular do casal, às vezes não há uma de pedido de perdão, mas a mudança de atitude é perdão porque passou ali Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Voltamos. Mas a mudança de atitude mostra que houve pedido e concessão de perdão. Obviamente, é exatamente o que eu quis dizer, Leandro. Às vezes a confissão em si, ela vai mais isso acontece muito no casal. Você usou um exemplo muito bom. Às vezes a gente fala ou faz uma grosseria, que é um pecado. A gente faz uma grosseria, mas a gente não necessariamente precisa dizer assim, perdão. As coisas vão, o relacionamento, o outro percebe a você
que se arrependeu e com aquela atitude que você está demonstrando o seu arrependimento. Eu também entendo assim, ó, Leandro. Eu não sei se é uma pergunta. A Daiane diz assim, ó, triste demais quando alguém diz que se arrependeu de todo o mal causado ao próximo, mas na prática continua a errar dentro do templo do Senhor, se escondendo através da palavra como um ato em vão. Será que pessoas com essa visão um dia se dará uma oportunidade verdadeira com Deus? Por isso, Daiane, a sua pergunta é interessante. Por isso que eu conecto arrependimento de pecado à santidade. A gente está falando aqui do outro lado, mas vamos falar do lado de cá. Arrependimento de pecado evidencia pela santidade. Se o sujeito se arrepende dos seus pecados e não é evidenciado pela santificação, voltamos ao que Josué disse. A gente não pode afirmar que ele não foi salvo, que ele nunca foi salvo. Não podemos fazer essa afirmação, mas podemos conjecturar e botar aquela carinha assim, né? Sei não, hein? Acho que você nunca foi salvo ou você perdeu a sua salvação. Então eu não posso julgar, mas eu preciso conectar arrependimento de pecado à santificação. E existem pessoas que estão dentro da igreja e não compreendem santificação. Porque confundem, gente, nunca confundam santificação com o poder de Deus. Poder de Deus pode ser derramado até sobre um jumento e esse jumento profetizar. Compreendeu? Então, o poder de Deus se manifesta em qualquer lugar. O poder de Deus faz o ímpio responder e fazer coisas boas. O não salvo. Agora, santificação é diferente. Santificação é necessário amor no coração. Isso é importante. O Marcos faz uma pergunta aqui. Ó. Ele diz, mas se houve arrependimento, por que não confessar e buscar o diálogo? Perfeito, o Marcos. Essa é a condição ideal. Né? Essa é a condição ideal. Mas às vezes não acontece e as pessoas entendem, o casal entende que houve arrependimento e segue a vida. Nós não estamos falando aqui de uma situação que não necessite falar. Eu estou dizendo que às vezes acontece. Eu não sei se você é casado, mas eu acho que já aconteceu eu assim cometer uma grosseria com a Vereni e passou o tempo me arrepender daquela grosseria e vi com uma canequinha que tem a foto dela, uma canequinha como essa com café e tomar e dizer assim, olha, é a minha caneca preferida. Não é uma confissão necessariamente por palavras, mas é um ato que no fundo está embutido. Agora, é obviamente que em primeiro lugar seria, me perdoe, eu fui grosseiro. Mas eu estou falando na dinâmica, né? Não na confissão. Assim, explicitamente. Porque você pode também falar explicitamente, me perdoe, eu fui grosseiro e não está arrependido. O ato fala muito mais. Muito mais do que as próprias palavras. A atitude. Né? Mas com você arrependimento, por que não confessar? De preferência sempre. Ok? A frase da Lucimar, né? Quanto mais espiritual, mais humano. Quanto mais humano, mais espiritual nos tornamos. Essa é uma frase que eu sempre digo e interajo sempre com ela. Vamos. Ih, rapaz, gente, já é 11h15. 11h15 aqui. Nós precisamos já encerrar esse diálogo aqui. É uma pena, é uma pena. Mas a gente vai precisar encerrar, né? Vamos lá. E eu até me perdi agora. Vocês gostaram da canequinha da minha esposa, Vereni, a canequinha que eu mais amo, cheia de rosinha aqui, ó. Então, vamos lá.
Vamos dar sequência aqui. Bom, gente, eu vou aproveitar, vou fazer aqui um resumão pra gente. É, tá terminando, Josué. É, vamos fazer um resumão porque eu preciso dar alguns avisos a vocês. Vamos lá, gente, olha só. É, a minha internet caiu aqui. Eu não sei se caiu a de vocês em casa. Acho que caiu só aqui. Vamos lá. Ah, Gisele, é um prazer ir comigo. É um prazer conversar com você. Espero que seja bênção. Gente, eu tô sem a internet minha. Ah, voltou aqui, voltou. A Vancilane, nossa missionária Vancilane, diz: é isso aí, arrependimento é voltar atrás, pedir perdão e jamais voltar a praticar o ato, só que precisa de regeneração para que o arrependimento fique em evidência. Bom dia, pastor. Estava aqui só escutando. A Glória, ela pergunta: pastor, como ajudar um cristão verdadeiro, conhecedor e pratica a palavra do Senhor, mas que tem um espinho na carne e sempre volta ao mesmo pecado e sofre muito com isso? Amando, amando. Você deve fazer a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo não abandonou a você. Jesus Cristo não julgou você segundo as suas obras, mas ofereceu você perdão e amor. Como fazer? É amando até o fim. Nunca desista. Não julgue se ele é salvo, se não é. Não diga se ele é, está é, perdeu, melhor dizendo, perdeu a salvação ou não, mas ajude a ele, ame a ele e diga e ofereça a ele o caminho da salvação, ofereça sempre o caminho do arrependimento de pecado, ofereça sempre a ele a Jesus, convide sempre ele a vir para o caminho de Cristo, a abandonar o seu pecado, porque às vezes a, os pecados são fortes por demais em que a pessoa não consegue resistir. Como que ela faz para resistir ao pecado? Se enchendo de Deus. Então convide essa pessoa a se encher de Deus, a ser cheia do Espírito. Olha, ser cheio do Espírito é ser cheio de santidade, gente. Não é ser cheio de poder. Tem muita gente se dizendo cheio de poder que não é bem por aí não. Convide essa pessoa a abrir o seu coração para o Espírito. Se ela é uma pessoa que é uma verdadeira cristã, convide a ela a dizer assim: bom, você continua cometendo os mesmos pecados porque você está dando espaço para essa vida pecaminosa. Dê espaço para o Espírito. Venha comigo, vamos caminhar juntos. Vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a palavra, vamos participar da EBD, vamos participar da live. Vamos subir ao monte, vamos. Você não vai ter tempo para esse pecado. Ele vai vencer, porque o Espírito Santo de Deus tem armas a ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de uma voz, sabe? O texto de Gálatas, né? Ser e não dá lugar para a carne, a natureza pecaminosa. Então ajude essa pessoa a fazer isso, ela precisa de ajuda. Estamos já encerrando, gente. O Josué interage aqui. Ah, Emília diz assim, não vale. Ele elogios para Vereni, todo mundo sabe. É, vai ver que eu cometi algum erro hoje de manhã cedo, né? Então estou querendo mandar algumas ações aqui, algumas indiretas para dizer, me arrependi, Vereni. Não é brincadeira, gente. Muito legal, Emília. Ah, o Josué diz aqui, o fato é que devemos ser gratos ao nosso Deus por essa graça preveniente que possibilitou um morto ao caminho do arrependimento e da salvação. Que palavra maravilhosa! Olha, escreve isso aí num quadro. Escreve isso aí no seu Face, lá no seu Story. Olha, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Que palavra maravilhosa. Você resume tudo, ô Josué. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tá bom? Mas eu só quero fazer esse resumão. Olha só, gente, ó. Jardim do Éden, Deus cria o homem. Santidade positiva, os dois ali. Relacionamento com Deus puro, maravilhoso, tudo de bom. Tentação da serpente.
depravação total, separação completa de Deus, completamente depravado, sem possibilidade de alcançar a salvação, sem possibilidade alguma de alcançar a salvação. Então Deus providencia o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos, na eternidade. Providencia a graça que é preveniente, graça preveniente na humanidade. A humanidade caminha mediante a grande manifestação da bondade e o amor de Deus, que é a encarnação de Deus em Cristo Jesus, o Evangelho. Então, Jesus Cristo morre, oferece a expiação de pecado, e essa mensagem é entregue à humanidade. Então, somos portadores dessa boa nova. Convite ao arrependimento de pecado. Nós pregamos o evangelho que é um arrependimento de pecado, gente. Nós pregamos um evangelho que é um convite. Oh, humanidade, se arrependam, melhor dizendo, arrependam-se dos seus pecados. É um convite. Essa é a nossa mensagem. Não tem prosperidade, não tem guerra e batalha espiritual. Não tem nada disso. É convite ao arrependimento de pecado. Então, depravação total, graça preveniente, arrependimento de pecado, fé, justificação, regeneração, santificação e glorificação final. Encerramos aqui. Semana que vem a gente vai trabalhar, acho que é fé. Vamos lá. Acho que sim. Fé. Isso aí, gente. Semana que vem, fé. O que é fé? Aliás, deixa eu perguntar para você, como vai a saúde da tua fé? Como vai a saúde da tua fé? Semana que vem vamos trabalhar sobre isso e a gente vai estar aqui. Gente, eu quero aqui orar com você, pedir a bênção de Deus. Os corações estão explodindo aí, manda coração, amo. Ontem o Cauã ficou brincando comigo. Pastor, você gosta de coraçãozinho? É porque é muito legal ver aqui esses corações explodindo aí. Vamos orar para a gente encerrar e vamos pedir a bênção de Deus. Faça isso, por favor. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, bendizemos o teu nome pela tua graça que foi derramada sobre todos nós. Alcançamos a salvação por essa graça. Teu Espírito é quem nos concedeu a possibilidade do arrependimento. Também o teu Espírito nos concedeu o dom da fé. O mesmo Espírito nos concedeu a regeneração e santificação e continua santificando as nossas vidas. Que possamos sempre trilhar nesse caminho da santificação, da pureza das nossas intenções, seguir o caminho do amor, da graça que é infinita, maravilhosa, que possamos nas nossas relações, sendo esposo, esposa, amigo, irmão, sendo membro de uma comunidade, sendo trabalhador, trabalhadora, sendo estudante, universitário ou universitária, que possamos sempre exalar o teu bom perfume, como declaramos dias atrás. Que a tua bênção seja sobre os lares, as casas, cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Que seja, ó Deus, tanto aqui em Jardim Primavera, Saracuruna, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, em cidades distantes que hoje estão conosco, bem como Itaocara. Senhor, todas essas pessoas que estão ligadas e conectadas junto conosco, que a tua bênção, a tua graça, o teu amor se manifeste e assim possamos crescer, ó Deus, sempre, no nome santo de Jesus Cristo. Esta é a minha oração que faço, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Muito bem, amados, terminamos aqui. Quero apenas fazer um convite. Olha só, eu vou botar no grupo da igreja, mas eu quero fazer um convite. Hoje, às 19 horas, não é 18 horas, 19 horas, será o nosso culto, nossa live, e a gente tem uma surpresa especial para você. Gente, uma surpresa especial. Você vai amar, você vai gostar. Eu estou para o culto de logo mais, e a gente vai ter uma surpresa boa aí. Tá bom, gente? 19 horas, hoje à noite, nós estaremos juntos para a glória de Deus. Outro detalhe é que o pessoal do GCEL, olha, amanhã
às 7h30, acho que sim, marcamos 7h30, Leandro, não lembro, mas 7h30 nós vamos fazer uma reunião com todos os participantes dos GECELs, todos eles, usando o aplicativo Zoom. Eu e o Leandro, nós vamos estar conectados. Aí antes a gente vai preparar uma sala, um ambiente, e a gente vai convidar vocês pelo aplicativo do WhatsApp. Você só vai clicar lá no WhatsApp e vai entrar direto na sala, tá bom? Então amanhã, pessoal do GECEL, fique preparado para uma reunião aí, que a gente tem uma novidade para o GECEL. E vocês, todos hoje, 19 horas, irmãos, é, perdão, é, eu esqueci da palavra, compartilhem, compartilhe isso aí, Mauro, às 19 horas, exatamente, Mauro, não será às 18 horas, será às 19 horas o nosso culto. Compartilhem na hora do culto, se você puder, abra salas, aí eu não sei como é que funciona isso, mas compartilhem. Se todos os membros de nossa igreja compartilhar, nós teremos uma visualização em massa aí. Então, lembrem-se, 19 horas, o horário do culto, hoje, não às 18 horas, mas às 19 horas. Olha, o meu primo, Billy Graham, ele entrou aí. Deus abençoe, Billy Graham. Deus abençoe, viu? Um prazer. 19 horas a nossa live. Não é às 18 horas. Às 19 horas a nossa live. Eu vou botar na igreja. Eu estou repetindo isso porque a tradição do nosso culto é começar às 18. Pelo menos de uns anos para cá, nosso culto foi mudado, passou às 18 horas. Mas a gente vai passar às 19 horas. E eu tenho uma surpresa para vocês. Fiquem aí na expectativa. Coloque aquele negócio na expectativa. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós já oramos e que o Espírito de Deus seja sobre a sua vida. Sua vida. Vamos encerrar por aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, gente. Até hoje, logo mais às 19 horas. Eu não estou querendo encerrar, vocês já pararam. Mas eu preciso encerrar. Que Deus abençoe a vida de vocês. 19 horas nós estaremos no ar. Fiquem com Deus. Tchau, gente.